Tudo bem, estamos devendo às mamães aliviar o coração um pouquinho hoje, uns com saudade, que não passa nunca, outros com a oportunidade de reconciliação, que todos somos filhos levados à beça. E a nossa pergunta de hoje, uma das questões, dos nossos questionamentos de hoje, seria: o que leva a uma criatura querer sofrer uma reencarnação tão dolorosa como essa? Onde nesse tipo de emprego não existe mais hora de descanso, não existe hora de almoço, trabalha-se 24 horas por dia, sem remuneração, e com direito a ser mandado embora um dia, por justa causa, sem a mínima explicação do porquê. O que levaria alguém a querer receber em seu seio, já sabendo, em seu ventre, já sabendo de antemão, antes de receber, que aquela poderia ser a prova mais difícil de sua vida, que aquele que ali vai habitar o seu ventre durante os primeiros 9 meses pode ser justamente a razão de toda a dor de sua vida dali pra frente, ou a sua maior alegria, o seu lenitivo, o seu renovar de esperanças. No livro O Profeta, nós já falamos a respeito disso aqui, de Gibran Khalil Gibran, quando uma pessoa pergunta ao profeta na sua partida para que ele falasse dos filhos, e ele diz àquela pessoa, naquela multidão: vossos filhos não são vossos filhos, vossos filhos são filhos da ânsia da vida por si mesmo. Vós sois o arco e eles a flecha, assim como um dia nós fomos a flecha e nossos pais foram o arco. Podeis viver aquilo que eles vivem, mas não podeis querer que eles vivam aquilo que você vive, porque a vida não anda para trás. Resumindo, logicamente, o que leva-nos a querer uma missão como pais ou como mães é a ânsia da vida, é o progresso da vida, é o adiantamento da vida, da existência, apaixonados como somos ainda, sabemos exatamente aquilo que desejamos, o que o nosso coração necessita, e pensar que tudo começa com aquela namorico, com aquela paixãozinha, com aqueles beijinhos no ônibus, até mesmo lá no banco de trás. Quem nunca beijou no banco de trás no ônibus? Quem pegou na mão de alguém, tudo começa a se encaixar ali, até um dia, depois de outras experiências, de repente vem um matrimônio, e do matrimônio o desejo de se ter filhos, a ânsia da vida pede. Não temos filhos porque queremos ter os filhos, é a vida que nos excita a ter os filhos, a tal ponto que nós desejamos muito, mas se soubéssemos que seria uma provação, uma expiação dolorosa, nós iríamos querer a si mesmo? Só os espíritos abnegados que vêm, porque nós sabemos que existem matrimônios provacionais, matrimônios expiatórios e matrimônios sob missão. Por isso temos uma diversidade de pais e pais, de mães e mães. Aqueles que estão vivendo no nosso convívio dentro do lar, geralmente se refere àquela passagem onde Jesus diz: amai os vossos inimigos. Como podeis amar os vossos inimigos se não estiver vivendo com ele, com o esquecimento do passado? Qual é a melhor maneira de se conviver com aquele a quem se deve algo, ou a quem precisa ressarcir aquele alguém? O que é aquele alguém nos ressarça, se não for exatamente nascendo dentro do próprio lar? Como que eu vou conviver com alguém todos os dias
sabendo que aquele alguém é o motivo da minha derrocada, e todo ódio, todo fiel que um dia despejei sobre ele ou ele sobre mim, ali tem que ser dissipado. A única maneira de amarmos os inimigos é com eles tendo exatamente dentro do nosso coração, dentro do nosso lar. É muito mais fácil dessa forma, embora todo o sistema intrínseco que é uma reencarnação, do que nós simplesmente dizemos, não, eu perdoo tudo, eu vou perdoar, Senhor. E nós temos uma prova e depois ele incide novamente no mesmo erro e nós, mais uma vez, colocamos e chamamos de fiel. Mas existe uma criatura preparada exatamente para isso. É ela mesma. Aquela que já vem preparada antes de reencarnar no seu processo. Não digo das questões expiatórias, eu digo das questões provacionais, ou das questões sobre missão. Aquela que emocionalmente, desde criança, já é educada e preparada para a sua função de mãe. A aceitação da espiritualidade, da erraticidade, quanto aquele que vai receber, é muito antes. Por isso a ânsia de querer ter aquele filho, porque já se conversou com ele, já trocou diálogo com ele, já explicou, já se sabe quem ele foi na vida anterior. Mas por que eu não sei? Poderia alguma mãe perguntar, mas por que eu não sei? Seria muito mais fácil eu educá-lo se eu soubesse quem seria ele, quem teria sido ele. Você não faria de coração, você faria por obrigação. Assim como muitos acham que ser mãe é uma obrigação, não é uma obrigação. Ninguém é obrigado a aceitar ninguém no seu colo. Ninguém é obrigado a ouvir aquilo que não é certo. Até que Jesus nos disse certa vez, de que em moral estranha, aquele que não amar menos seus filhos, sua filha, seu sogro, sua nora, não é digno de me seguir. Ou seja, quer dizer que você teria que amar Jesus acima até dos seus filhos? Não é o Jesus, mas o que ele significava, uma lei de justiça. Ou seja, aquilo que eu tenho que ser é dentro da retidão. Não existe 88. Meu filho, certo ou errado, eu estou do lado dele. Errado. Nós temos que estar do lado daquilo que é certo. E se ele estiver equivocado, não se faz questão, não se faz mistério, pegar e humilhá-lo na frente dos outros, mas chamá-lo à atenção em segredo, assim como os inimigos, onde Jesus diz, se deves alguma coisa a alguém, chame-o em segredo, se reconcilia com ele, e aí nós temos o direito de pedir algo a Deus. Seja Deus a maneira que cada um o entenda. E quando nós pedimos o filho e ali ele vem, muitas vezes o abandonamos. Muitas vezes deixamos ou damos a ele tudo que ele quer, e o que eu não tive, eu vou dar ao meu filho. Os excessos. Até uma música antiga de um grupo de rock chamado Traje a Rigor, que dizia: meus pais me dão apoio moral, não pode ficar mal, não pode ficar mal. Meus pais não querem que eu seja legal, porque o pai dava tudo a ele. Meus pais me dão amor e carinho. O que você tem que você vive tão sozinho? Porque o espírito necessita da ligação. Nós necessitamos de energia. Nós necessitamos que alguém, pelo nosso atraso intelecto, moral, sentimental, emocional, espiritual, necessitamos que nossos esporões sejam podados. Nós temos essa necessidade e nascemos exatamente no lar próprio para isso. É o inimigo do passado se reconciliando, é o parente do presente também. Eu recebi até uma mensagem que dizia que parente é igual colesterol, tem o bom e tem o ruim. Mas todos nós temos colesterol. Agora, qual a posição de colesterol que nós colocamos? Alguém compara filho também a pum. Porque só aguenta quem fez. Quem é que aguenta filho dos outros? A única coisa que nós desejamos é que ele seja feliz. A única coisa que nós desejamos é ser felizes. Só que o nosso padrão de felicidade é totalmente equivocado ainda. Temos uma paixão enorme pelos nossos filhos e vamos fazer tudo para defendê-los. Mas esquecemos tantas e quantas vezes
de dar a ele aquele lenitivo da teoria do 90-10. Meu filho precisa entender que de 100% das coisas que acontecem vão acontecer durante a sua vida, 10% disso ele não tem o menor controle, como nós não temos o menor controle sobre 10%. Não podemos impedir que o pneu do carro fure, não podemos impedir que ele leve um não da namorada, não podemos impedir que a filha leve um não do namorado, ou que ele simplesmente consiga o intento que ele quis desde o começo e depois não podemos impedir isso. Podemos educar, porque a partir do acontecimento, toda a nossa reação está dentro dos 90. Não podemos impedir que um pensamento chegue à nossa mente, ninguém pode isso, mas podemos permitir quanto tempo aquilo vai ficar ali. Certa vez uma amiga minha disse que ela se separou, estava vivendo um momento de muito tormento, né? E a gente sempre procura conversar com as pessoas a respeito disso, né? É difícil a gente ouvir alguém falando a respeito dos seus sentimentos quando está colocando para fora, está colocando o seu coração. Há quem diga até que, para que serve o dedinho, né? O dedinho só serve para nascer unha torta e para bater nos móveis dentro de casa. E alguém pergunta, né? Entre ouvir um amigo com problemas emocionais, sentimentais, ou bater com o dedinho no móvel de casa, qual móvel que você escolhe? Né? De tão difícil que é a nossa missão de ouvinte. Daí você fica prestando atenção como é difícil essa nossa missão, essa maior de todas, que é não aceitar a nós mesmos, mas educar o outro. Porque educar o outro requer o nosso autoconhecimento, sabendo que as nossas experiências de hoje, todos os nossos sofrimentos, há quem diga até que o espírita faz apologia ao sofrimento, não faz. Toda dor tem que ser respeitada no seu ponto. Nós temos sempre que lutar contra a existência da dor. Mas quando isso nos chega, quer seja pelo filho, quer seja pelo marido, com a esposa, quer seja um parente que for, quer seja um amigo, isso que nos chega, ou a própria vida, as consequências da vida, nós temos que buscar entender esse momento que acontece. Nossos filhos não são nossos filhos, são nossos irmãos, que vêm através de nós, mas não de nós, né? Estão conosco por um breve período, e as mães não ficam conosco para sempre. Elas nos preparam para a vida. Muitos de vocês têm mães aqui, outros de vocês já têm mãe na espiritualidade, outros de vocês podem ter sido criados sem a mãe, né? A mãe biológica, mas foram criados por alguém, e esse alguém lhe deu amor e carinho. Embora os colegas de colégio muitas vezes questionassem: é sua mãe, como é que é? Não, eu não tenho mãe. Você tem mãe. Mãe não é a pessoa, é todo o sentimento que te envolve. Tem aqueles que não viveram realmente a experiência de receber um carinho, a oportunidade de que a mãe estivesse, mas sabe que ela está na espiritualidade, como diziam pra gente, é uma estrelinha no céu. As músicas antigas que falam sobre mãe parece que tinham uma coisa mais de paixão, mas a gente sabe que o mundo evolui e a paixão, como é uma ilusão, ela precisa se desfazer para dar lugar à razão. Há uma música que dizia o seguinte: ela é a dona de tudo, ela é a rainha do lar, ela vale mais para mim do que a terra, o céu e o mar. Ela é o tesouro que o pobre das mãos do Senhor recebeu. Mamãe, 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 eu me lembro de chinelo na mão, avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez começar tudo de novo. Quem não gostaria disso, né? Quem não gostaria de ter a oportunidade de estar novamente para recomeçar e fazer exatamente diferente? Mas não vamos ter essa oportunidade agora. Não com esta, porque ela veio e aceitou essa missão. Ela veio e esteve conosco para que cumprisse o seu legado, para que cumprisse e nos passasse exatamente tudo aquilo que fosse necessário, com honradez, com moral, com dignidade, com aceitação, com religiosidade e com cumprimento
da ética da vida, que é fazer ao próximo tudo aquilo que gostaria que fizesse conosco. E nós trabalhamos isso dentro de nós através da nossa paixão ainda. Estamos muito apegados à vida material. Estamos muito apegados ao sentimentalismo. O que faria, então, nesse caso, o que faz com que uma criatura possa querer aceitar, abrir mão da sua vaidade? Não tem dia, não tem hora, não tem noite. Não tem um momento. O momento é aquele que se apresenta. Muitos casais se separam, porque assim que a criança nasce, a mulher passa um determinado tempo a dedicar toda a atenção à criança, e seu pensamento é só voltado pelaquilo, e as exigências do marido, muitas vezes, são nefastas. E existem os problemas, as discussões, e aí, ou ele ou eu, não diretamente dessa forma, mas se você não me dá atenção, a criança está dormindo, mas é mãe, é mãe. Hoje, com a missão de chegar aqui e falar alguma coisa sobre mãe, eu não sou mãe, né? Não me lembro das reencarnações como mãe. E para um machista isso deve ser muito difícil. Não, poxa, eu já fui mulher, eu já fui mãe. Ninguém é mãe, está mãe. Ninguém é pai, está pai, né? Não somos homens nem mulheres, estamos nessa condição, porque a Terra assim o exige. Estamos ainda nesses corpos que estão ainda sofrendo mutação, que estamos alcançando ainda um nível maior de intelectualidade, um nível melhor de moralidade. Estamos passando transformações, precisamos observar que as coisas todas mudam, que a forma de educar muda, embora antigamente muitas vezes funcionava, mas em outros também não funcionava. Se você repetir isso de novo, eu vou lhe dar um soco para arrebentar seus dentes. E a gente ficava quietinho, com medo de ter os dentes arrebentados, mas ela jamais faria aquilo. Muito embora tenham mães que fizeram isso. Isso deve ter dito quando eu era, né? Eu te corto no meio de tanta chinelada, né? Provavelmente a missão de mãe deve ser a mais difícil sobre a Terra, porque aceitar receber algum espírito ligado a ti mesmo, e durante todo o tempo de vida saber que aquela criatura é a realização de todos os seus sonhos, é o coroar do seu matrimônio, de uma mensagem, da união de amor e de alegria e de fidelidade. E aí mais para frente são variadas as situações que ele se encontra como mãe. E aquela criatura cresce, e assim que ela cresce, ela mostra exatamente quem ela é. E tudo aquilo que você passou só durou o tempo do nascimento, as conversas quando criança e quando está sob domínio. Porque tinha aquele que dominava. Ao passar por você, o que você faz? Djalma contava um caso muito interessante sobre mãe, sobre a coisa mais difícil que uma mãe pode enfrentar. Eu acho que é a única preparada para isso. Que os homens, nós homens, né? Nós que estamos homens hoje, não somos preparados para isso. O homem é protetor, mas a mulher, a mãe é educadora. É ela que cerca o filho de carinho. Até no reino animal, a fêmea é mais feroz do que o macho, justamente para proteger os filhotes da ira do macho, porque ela o abandona quando tem que dar atenção ao filho. Uma coelha, assim que teve filhote, né? O macho já quer ali naquela mesma hora, e ela tem que colocar ele para correr, e ele avança nos filhotes para matar os filhotes, né? A leoa protege os bebês exatamente de outros leões, né? Que também querem a cópula, mas não podem, e ela luta por isso, ela é mais feroz do que isso. E a gente sabe que as mulheres também são bravas, quando dizem não, é porque é sim. Se você fizer o contrário, é uma encrenca que você arranja. Se ela disser, vou pensar, ou seja, isso é para não fazer, ela simplesmente já não respondeu naquele momento, né? Então, todo esse envolvimento nosso sentimental com nossa mãe parte exatamente dessa necessidade nossa de evolução, dessa necessidade nossa de absorver carinho, de absorver a mansuetude, de absorver a paz interior. Conta a história que até Átila, rei dos Hunos, que diziam que onde o cavalo dele passava nem grama nascia. E quando na espiritualidade ele depara com a mãe dele, ele chora. Quem daqui não choraria ao ver sua mãe? Novamente, né? Ouvir a voz depois que se parte, né? Então, enquanto você a tem hoje, faça por ela
tudo aquilo que vier no seu coração que você precisa fazer. Não pense que a vida demora ou espera que você faça alguma coisa. Como diz uma música antiga, né? A vida é cigana, é caravana, né? Pare e não pense demais, repare essas velas no cais, que a vida é cigana, ela não espera, é pedra de gelo ao sol. Enquanto você a tem, busque-a, porque ela é a única responsável por você estar vivendo todas as coisas boas que você vive hoje. As coisas ruins que você vive são as suas escolhas, mas todas as coisas boas que você vive, ela é coautora, né, do seu merecimento, porque ela, bem ou mal, permitiu a sua chegada no Espírito, ainda que com expiação ou provação, ainda assim ela o recebeu. Mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, para que viverdes longo tempo sobre a terra. Por que viver longo tempo sobre a terra? Como saber se estamos fazendo algo errado ou fazendo algo certo? Onde você estiver, como estiver, com quem estiver, na hora que for executar alguma coisa, pense na sua mãe. Imagine que aquele ato que você vai cometer, qual seria a imagem dela olhando para você? Aqueles olhos que sempre estão nos olhando. Ela ficará feliz com aquilo que você vai fazer? Então faça. Se você observa que ela vai ficar triste ou um olhar de reprovação, não faça. Essa é a única receita que eu conheço, né? Uma mãe não genitora, mãe, observe-a em todos os atos da nossa vida. Daí Jesus ter dito, aliás, daí nas tábuas, segundo Moisés, estava lá: honrai vosso pai e vossa mãe, para que viver de longo tempo sobre a terra, porque se nós andarmos corretamente, vamos ficar mais tempo, não vamos desperdiçar a vida, vamos nos adiantar espiritualmente, vamos aprender a respeitar o semelhante, e todos aqueles que vierem depois de nós serão exatamente mais sementes que nós faríamos isso. Assim como alguém um dia perguntou a um homem que saía distribuindo da sua colheita de milho, ele semeava milhos, tinha plantação de milho, ele tinha os melhores milhos da região. Então ele resolveu pegar todos aqueles milhos, aquelas sementes de milho, os melhores grãos, e saiu distribuindo para todas as pessoas, os seus vizinhos produtores também de milho. E ao levar os milhos para esses produtores, eles também começaram a produzir melhor. E alguém diz: mas o que você faz para que o seu milho seja tão bom assim, que os outros também estão começando? Por que você faz isso? Bom, isso é uma questão muito simples, é uma questão técnica, né? Eu pego as sementes melhores e distribuo-as. Quando o milho estiver crescendo, quando o vento bate, a polinização vem e poliniza justamente aqueles que estão saudáveis. Então é dessa forma que o meu milharal vai ficar mais saudável. E assim, da mesma forma, os outros também ficarão saudáveis. E todos nós poderemos vender melhor. Agora, se eu simplesmente doar as sementes ruins, na polinização virá a polinização das sementes ruins e a colheita estará em risco. E dessa mesma forma é que nós devemos fazer com relação aos nossos filhos. É da mesma forma que nós devemos semear as coisas boas deles, polinizá-los, exatamente, distribuir sempre aos nossos filhos o melhor que temos na nossa educação, para que quando eles estiverem ao vento, eles possam passar adiante toda a sabedoria do ensinamento que nós tivemos, para que ele possa espalhar. Somente se nós espalharmos amor, o amor vai se tornar maior. Aprendamos que, como somos pais, a gente simplesmente não pode cercear os filhos dentro de casa e dizer que este é o lar, cuidado lá fora. Ninguém aprende nada na rua, só aprendemos dentro de casa. Na rua, a gente exercita o que aprendeu em casa. Se encontramos algo ruim na rua, é porque muitos lares estão com educação ruim, estão desesperados, estão sem direção. Mas como? Por que então não existe direção? Porque nós cerceamos a nossa educação. Nós nos afastamos quando nós devemos espalhar mais amor. Não fazemos aquilo que a nossa mãe realmente nos ensina. Meu filho, faça para os outros aquilo que eu gostaria que os outros gostariam de fazer por você. Quando eu aprendi a sair e a começar a querer namorar, minha mãe já dizia: olha, seu Frank, onde é que você vai, hein? Presta atenção, você tem 2 irmãs, hein?
Você não vai querer que faça com as suas irmãs o que vai passar na sua cabeça lá fora, hein? Ih, não é bobagem, que não sei o que. Coisa de adolescente. A gente não ouve. Mas o que a mãe está dizendo para nós, não é para a gente ouvir naquele momento. É o que vai servir para a gente lá na frente. Quando a gente começar a bater pino. Quando a gente começar a perceber que a vida não é o que a gente pensa. A vida é como nós pensamos. A nossa maneira de pensar é que traduz a resposta que nós temos da vida. E a nossa mãe está lá, sempre com os seus olhos direcionados para nós. Quantas e quantas vezes a gente chegava em casa, eu chegava em casa tarde da noite, chegava às vezes 11h30, não, chegava meia-noite e meia, 1h, 2h. Não tinha assim, em tal lugar, estou em tal lugar, se acendir lá, pode ser que eu vá para tal lugar, e eu teria que estar naquele outro lugar. Para mim, ela estava acreditando, mas mãe não acredita. Mãe tem o sexto sentido, 7º, 8º, 9º, 10º, tudo, né? Dizia assim, você só engana a mim quando eu quero que você me engane, né? Você não me engana quando você está pensando, porque o que você vive, eu já vivi isso. E a gente adolescente não entende. A gente jovem, 22, 23 anos, desculpe os que estão aí, mas vocês vão ficar mais velhos, vão reparar que toda a ira vai se transformar em silêncio. E toda retruca vai se transformar em sorriso. Quando vir alguém ofendendo, alguém falando impropérios, vai lembrar daquilo tudo que a mãe falava, e quando alguém falava alguma coisa, o orgulho vai embora. O orgulho desaparece. A vaidade deixa de existir. Assim como deixou de existir para ela, que teve o seu corpo deformado por isso. E com o passar do tempo, né, a idade, as marcas do tempo riscaram seu rosto, embranquearam seus cabelos, mas ela continua sendo a mesma. E a gente olha para ela e vê aquela mesma pessoa de quando a gente era criança, apontando os defeitos e dizendo exatamente aquilo que a gente sempre precisa ouvir. Então, antes de nós fazermos alguma coisa, o que minha mãe diria me vendo fazer isso? Você não erra, não erra. Mas a nossa dificuldade, como era quando adolescentes, porque continuamos aquele mesmo adolescente, né? Só que agora, com um poder de decisão, de modo que ninguém venha nos dizer o que fazer, a não ser aquilo que está lá. Quantas e quantas coisas que nossas mães disseram para nós, e nós estávamos ali presentes, né? Fazendo aquela mesma coisa que ela disse para não fazer. E quando sai dali, a gente para e fica em casa pensando, é como se ela estivesse ali do nosso lado. Eu não falei para você para não fazer isso? E você está aí repetindo isso, fazendo isso novamente. Não sei o que é ser mãe. Sei o que é ser padrasto, já fui padrasto. Já tive 3 casamentos. Como diz o Gigião, 3 tiros na macaca, né? Dos 3 casamentos, já vi o pacote completo. Entendeu? E quando as coisas mais difíceis é você ouvir e ver uma mãe agindo com o filho e você não ter a mesma opinião e você querer intervir e você não pode fazer absolutamente nada. Porque faz parte da evolução daquela criatura que está ali sob os cuidados daquela que é a responsável pela sua educação. E por aquele que do outro lado também é o responsável pela doação e o guiar daquele. A única coisa que você pode ser é exemplo. Assim como crianças, na sua educação, como diz a espiritualidade, quando começa a chegar próximos aos 7 anos, o cérebro vai se adiantando e a criatura vai deixando de ser aquela coisa dócil, vai começando a se mostrar como é. E quando chega aos 7 anos de idade, está muito mais difícil do que vai ser mais na frente. Começa a responder as perguntas que ele fazia antes, que não obtiveram respostas. Ali ele vai buscar as próximas respostas. Eu não quero isso, eu não quero, eu não vou. Pode me bater, não doeu. Não está doendo, está uma dor danada, né? Não doeu, né? Bota de castigo, você vai ficar de castigo. E coloca de castigo, você vai ficar 1 semana sem televisão. Ah, mas por que
porque você desobedeceu. Você disse que não ia fazer isso, você fez, você vai ficar uma semana sem televisão. Ou não vai jogar videogame. Ou você não vai jogar bola, não vai pra rua. E aí, mãe sempre se preocupa, e tudo que ela faz guiada pela divindade, só pode ser que vai adivinhar se não sei aonde, né? O que acontece? Nós pegamos e sentamos. Quando a gente senta no castigo e fica ali só parado, já tem idade, tem 7 anos, estão pensando que eu sou o quê, né? Quando eu crescer vai ver só. Eu sei, eu vou chorar, e eu choro. E até adultos, quando que a gente chora? A gente chora porque não pode mudar a situação. A revolta é tão grande que a gente chora. Alguém, nosso amigo, parente, morreu, a gente chora pela saudade ou por não poder mudar aquela situação. Se pudesse mudar a situação, dava vida. Ah, por que as mães não são eternas? Porque elas também querem ser filhas de novo, né? Elas querem ser amadas, cuidadas, elas não querem ficar dependendo, né, do rostinho enrugado. Elas querem também depois, né, ter um corpinho novinho também, começar todo aquele processo até o espírito querer se libertar, né, das injunções da matéria. E a criança senta e começa a chorar. E chora, e chora, e chora. Não adianta chorar que eu não vou render para você não. E chora, chora, eu não vou fazer mais, mãezinha querida do coração. Eles usam isso mesmo. Não é? São mães, eles sabem disso. Mãezinha, eu te amo tanto, mãezinha, eu te amo tanto, não faz isso comigo, mãe. Agora, você não vai fazer mais não? Não. Promete? Prometo. Nunca mais eu faço? Não, nunca mais eu faço. Então tá, pode sair. Posso ver televisão? Pode. Acabou o choro. Pronto, beleza. Daqui a pouco fez de novo. No outro dia fez de novo. Eu não falei, você não prometeu? Já esperando o castigo para chorar de novo. E vem o castigo e chora novamente, e você amolece e vai. Como diz a Super Nani, né? Muito inteligente aquela senhora. Ela disse assim: o que você prometer a alguém, se você não cumprir, aquele alguém jamais vai confiar em você. Por que somos filhos ingratos? Digo isso porque somos mesmo. Estamos aprendendo. Estamos num mundo de provas e expiações. Não podemos nos enganar. Ah, eu fui bom filho. Não, eu não fiz isso. Ali, maluco dizer que é maluco. Não, não disse maluco. Né? Ela disse isso porque uma moça prometeu botar o garoto de castigo, ele fazia, ela tirava, ele... Não vai fazer mais não, filho? Não. Promete? Prometo. Tudo bem, pode sair do castigo. Posso ver a televisão? Não. Mas eu não vou fazer mais. Tudo bem, você não vai fazer mais, mas é uma semana que eu vou com você. Você não vai jogar videogame durante 3 dias. Ah, mas eu não vou fazer mais. Eu sei, eu confio em você, você não vai fazer mais. Mas eu dei a minha palavra. E a palavra, meu filho, é muito importante para uma pessoa. A pessoa que perde a palavra, ela perde tudo e ninguém confia nela. Você vai crescer, vai se tornar um homem ou uma mulher de negócio, alguém. As pessoas vão precisar confiar em você. Você imagina se você de repente começa a mentir? Aí conta a história do lobo, é o lobo. Vocês já sabem, não vou contar a história, né? Bom, pelo menos eu acredito que sabe. Então, se a pessoa não acredita em você, como que você vai conquistar as coisas da sua vida? Um homem de palavra anda duro, sem dinheiro. Porque se ele precisar de algum dinheiro, ele vai pedir: você pode me emprestar que eu te pago daqui a 30 dias? A pessoa vai emprestar porque conhece e sabe que ele é de palavra. Mas um homem sem palavra, nem empenhando um relógio, a pessoa vai pensar que o relógio foi roubado, celular, alguma coisa. Não confiam nele. Então você aqui está aprendendo uma lição de honestidade e dignidade. Saber que a palavra no homem, no ser humano, é tudo. A palavra dele, como disse Jesus, seja se eu falar sim, sim, não, não. Mas vou falar isso, vou passar uma vergonha. Vergonha é nós estarmos na nossa intimidade, com as nossas atitudes escusas que nós temos, todos nós, né? E às vezes falando, pensando alguma coisa, e de repente saber que, poxa, ninguém está ouvindo isso. Estão ouvindo, estão vendo, né? É um teatro, né? Para muitos da espiritualidade do lado negativo, e um foco onde orações são direcionadas a nós, justamente pela espiritualidade maior, que deseja amparar a mãe. Mãe é tudo que a gente pode ter na vida, que a gente pode dizer que é a nossa seta, é a nossa direção, é o nosso marco.
Podemos até dizer que Jesus no céu, Deus acima de Jesus, a espiritualidade maior, né? Jesus e nossa mãe na terra. Tanto que muito embora Maria, mãe de Jesus, que deu a luz a Jesus, né? Que se até hoje nós tratamos como mãe, embora seja um espírito, né, evoluído, que está muito acima, não mais como Maria, mas o espírito de Maria, não Maria. E nós ainda cantamos as suas canções de Maria como se fosse uma mulher. Precisamos de pontos de referência, precisamos de atitudes ainda como crianças, para que nós possamos tentar compreender e desenvolver em nós o adulto. Ainda somos choramingões, pedimos demais, quando ao invés de agradecermos demais. Minha mãe não pode estar mais comigo fisicamente, né? Só no outro plano espiritual, só no plano espiritual. Mas eu a percebo, eu a sinto, eu sei que ela observa as coisas erradas que eu faço, e sei que provavelmente estão mais as suas orações, e sei como ela é enérgica com as coisas, né? Como certa vez, como toda criança pré-adolescente, antigamente tinha a quarta série, você fazia umas provas no meio do ano para você passar para a admissão de quinta série. Então eu passei para a quinta série, né? Média. A quinta série média, nela você tinha as provas no meio do ano você fazia uma outra prova para saber se para você passar depois do ginasial, para saber se você exatamente ia ficar ia ter uma base mais forte, você ia fazer a prova, se você estivesse bem, você ia para uma outra sala onde tinham professores para te educar, para adiantar a matéria. Se você tivesse ainda mais ou menos, você continuava ali. Se tivesse fraco, você voltava para uma quinta série, quer dizer, não voltava um ano, você ficava na quinta série. Minha mãe perguntando exatamente se por acaso, né, você não tem dever de casa, seu Frank? Não, nós fizemos lá no colégio, lá a gente faz mesmo lá. Mas não tem nada, não, nada. Minhas tias eram professoras, minha mãe não, minha mãe foi celular. E minha mãe contando para ela, ele está te enganando. Ele está te enganando. Aí ela, mas eu estou desconfiado, não é possível que não tenha, não sei o que. E toda vez minha mãe falava, eu mostrava o caderno para ela, que mostrava menos os exercícios, né? Só aquela outra. É assim que a gente faz. Minha tia tomou tabuada, tinha um livro que tinha português, história e matemática. Estuda a tabuada, estudei a tabuada e dei ela para lá, e eu estava com o livro na mão assim, ela, que veio, o livro de história, que eu olhava assim, história. Eu voltava para a página da tabuada e ela falando, eu pá, pá, pá. Quando ela descobriu, sabe o que aconteceu? Eu não sei nem dizer muito. Então, minha mãe chegou e disse isso para mim, isso é papel de mãe. Isso é papel de mãe, é aquela que mais se preocupa, não obstante as questões dos pais, a proteção dos pais, mas essa função de educadora, de preocupação com o andar, com a dignidade nossa, de querermos ser alguém, de querer darmos orgulho a todo aquele sacrifício que ela teve. Minha mãe era uma mulher pobre, né? Nós tínhamos poucos recursos, né? Enfrentamos na década de 80, né? Fila de feijão, fila de óleo, fila de carne, coisas que ninguém pode imaginar hoje, filas enormes, 200, 300 pessoas na fila, 400 pessoas. Naquela época, mas já era aí nos anos 70, né? E minha mãe, 69 para 70, minha mãe chega e vai ao colégio. Estou na sala de aula lá, fazendo minha baguncinha, de leve, pequenininho, um molequinho pequenininho, né? Miudinho, uma bagunceira toda a vida, sonso, né? Com a maioria das crianças, cabelo na testa assim, né? Óculos, os óculos desde 6 anos. E minha mãe entra na sala e diz, entrou na sala de aula a diretora não, auxiliar de direção que tinha antigamente, uma senhora que para mim era um gigante, dos olhos verdes, para mim era um monstro, porque ela era enérgica, brava toda a vida. Entra na sala e todo mundo se levanta, não era assim antigamente, né? Com licença, professora, dá um recado aos alunos, não podem se sentar todo mundo. É que eu estou aqui fora com a mãe de um aluno, né? Que ela disse que pergunta ao filho se tem dever de casa e nunca tem dever de casa. Por causa da senhora, tem que passar dever de casa? Ué, não tem que passar dever de casa? Passa ou não passa? Passa, eu lá, passa. Não, eu não entendi. Aí aqueles olhares de radar captaram-me ali, achou eu pequenininho ali. Passa ou não passa? Passa, eu passa. Por favor, senhora, pode entrar. Entra a minha mãe.
Entrou a minha mãe, baixinha, de óculos, entrou. E já, né, com o scanner, seria um scanner hoje em dia, ele era laser, aquele era fatal, achou, como diz Jesus Cristinho, me achou, eu aqui. Quando me achou, a auxiliar de direção perguntou: como é, gente? Passa ou não passa? Minha mãe olhando para ele, olhando: passa. Muito bem, ela saiu. Nossa Senhora, eu falei: Frank, sua mãe. Aí eu disse aquilo que você já sabe: ferrou. Tô ferrado. E minha maior preocupação não era só com a minha mãe, que era certo que ela ia me bater. Era o meu pai, que era uma cena, uma mão desse tamanho, parecia, o chinelo dele parecia um skate. E eu apanhei, né? Fiquei sem sair, sem jogar bola, sem tudo aquilo que eu gostava de fazer, que eu tinha que ficar ali. E minha mãe foi à direção da escola e pediu, quando eu fiz a prova, que eu fui da quinta série média, baixou minha nota, fui para continuei na quinta série mais fraca, para me recuperar, para jogar. Minha mãe foi lá e conversou com a direção para que me voltasse para a quarta série. E minha mãe me voltou à quarta série. E o que eu vou dizer? Lá, passamos os colegas assim: ei, pô, foi para trás, foi para frente, aquela gozação. Eu passei aquela humilhação. Mas por que eu passei aquela humilhação? Porque eu me sentia humilhado. Mas depois eu vi com os olhos da minha mãe, como eu vi depois, já homem feito: obrigado, minha mãe, por ter feito isso. Se não fizesse isso, que tipo de pessoa eu poderia ser? Né? Aquilo me fez refletir sobre muitas coisas, que na hora que passava o dever, eu chegava em casa, aquilo que eu não sabia, perguntar para o professor, fiz aula particular e tudo mais, e mudou. Meus problemas acabaram. Né? Conheci a vara da infância e juventude, uma vara de marmelo desse tamanho que é em casa. Quando havia necessidade, aquela era a vara da infância e juventude. E quando batia, a gente saía quicando. Né? Meu pai tinha o modo de educar semelhante, mas só que meu pai era um homem mais bronco, né? Ele dava sempre duas chineladas só. Mas cada um parecia 10. Que aquele mãozão dele pegava o braço meu de meu irmão assim, levantava e brigou um com o outro, ele batia nos dois. Sempre assim. Se eu disse: olha, o Carlos está fazendo um negócio comigo, ele: ô seu Carlos, ele batia nele, depois batia em mim. Não digo que isso funcione sempre hoje, porque isso depende muito de quem é e onde está, em que família você está. E por que você está naquela família? E por que a sua mãe fez isso? E fazendo isso você conseguiu raciocinar melhor? Aqui estou eu hoje falando para vocês. Né? Porque eu não conseguiria fugir disso. Eu tinha algo para fazer na minha vida que estava lá na frente, dentro da minha mediunidade. E para isso eu precisaria daquela mãe. Aquela não é uma estranha, é alguém que eu tenho afim com ela. Que poderia ter sido alguém que poderia ter sido o motivo da minha derrocada em outra vida, poderia ter sido alguém a quem eu muito amei também, ou como mulher, né? E agora dessa vez não poderia haver, para que eu não me descambasse a ver como minha mãe. O meu pai poderia ter sido meu irmão, né? O meu irmão poderia ter sido justamente alguém de quem eu destruía um lar e está ali para os inimigos poderem chegar e se associarem, ou não se associarem, retirar aquilo ali. E só quem depois, quando cresce, que tem em casa adolescentes, é que sabe exatamente o que é um adolescente. Porque o adolescente não sabe o que é ser adolescente, porque ele é o adolescente. Né? Dorme demais, cansado para tudo, cheio de energia. Se tiver um lá atrás no ônibus, é um santo. Levanta, dá lugar para mais velhos e tudo. Mas se tiverem 2, acabou o sossego no ônibus. Se tiver 3 dentro de um shopping, mas a mãe é aquela que leva o genitivo. A mãe é aquela que recebeu para que ele tivesse. Porque sabe que dominar isso? Minha mãe tinha 4 adolescentes dentro de casa. E quando ela se sentava e colocava a mão na cabeça: vocês vão me deixar louca. Hoje eu sei que fica louca mesmo.
Mas ela nasceu preparada para aquilo. Por isso elas vão primeiro do que nós, porque elas merecem. Isso em geral. Nosso mundo é de provas e expiações. Elas merecem ir primeiro do que nós, porque as nossas muletas têm que ser retiradas de nós para que nós possamos andar sozinhos. Embora tenhamos e precisamos da ajuda, e tenhamos sempre essa ajuda dela, lá de cima, onde ela estiver, aqueles que têm, repare as velas no cais. Ela vai estar ali sempre, intuitivamente, falando ao seu coração, mas está ali. Mas elas precisam ir primeiro. Qual é a dor maior? O filho ficar sem a mãe ou a mãe ficar sem o filho? Então, vemos ao pássaro que nos alimentou durante toda a nossa existência, até a gente poder criar asas e voar. Vamos dar a ele a liberdade para que ele siga. Não vamos aos finados, aos cemitérios, levar flores, porque lá só tem despojos. Eles não estão lá. E se você gostaria de um lugar onde seus pais estivessem, seria lá? Um lugar onde nós colocamos os despojos dos nossos queridos, das pessoas que não são caras? Não. Nós precisamos dar a ele a melhor coisa, a eles, a ela, aquilo que ela sempre mereceu, uma vez que já se passou o tempo e ela se foi. Digo para aquelas que se foram, como exemplo, para aquelas que estão. Diga sempre que a ama, mas deixe o seu coração falar. Não espere o final do ano para passar o Natal com sua mãe. Não chame sua mãe para ir passar o Dia das Mães na sua casa. Vá à casa da sua mãe, porque era sempre a casa que você voltava quando ia para a rua, era a casa que você voltava. Vá à casa dela. Certa vez um senhor, um jovem, a mãe dele já estava com Alzheimer, e ele estava no salão se preparando para visitar a mãe dele. E naquele salão, devido a ele não poder cuidar dela, ela estava num asilo. Um asilo não é um lugar ruim, isso depende do asilo que você coloca e a assistência que você coloca. Porque se você tem pais que estão com problemas de arteriosclerose ou de Alzheimer, estão violentos, aquelas coisas, não pode machucar o outro, não pode matar o outro. Então é caridade você deixar alguém num local e pegar depois. Isso é amor, isso não é desleixo. Desleixo é não ligar e achar que tem um nome. Isso é pieguismo. Então aquele homem estava no salão se preparando para poder ir ver a sua mãe. E conversando com a moça no salão, olha, eu quero barba bem feitinha, bem escaneada, o cabelo bem paradinho, bota um perfumezinho e tal, que eu vou ver minha mãe. Ah, você vai ver sua mãe? Sua mãe está onde? Vai viajar? Não, ela está no asilo. Está no asilo? Minha mãe tem Alzheimer, ela não me conhece, me bate, me xinga, e fala cada nome, e aí eu vou lá e já sei que ela vai me bater. Então eu vou todo bonitinho, para ver se alivia um pouquinho. Mas por que você vai fazer isso uma vez que ela não conhece? Você não vai de qualquer jeito, se ela nem mais sabe quem o senhor é. Mas eu sei quem é ela. E ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem é ela. E dessa mesma forma, quando nós saímos de casa, todos os dias, ou por alguém que estamos apaixonados, paixão passa. Lembra que eu falei da última vez? O amor é cego, mas o casamento devolve a visão. No começo começa aquilo tudo bonitinho, mas depois, aí agora, cuidar dos filhos, quando a criança de noite troca o dia pela noite, Então o cara está trabalhando e a mãe está cuidando da criança dentro de casa, chega de noite, a criança acorda chorando, vê lá você que a mãe tem que acordar cedo daqui a pouco para trabalhar. E levanta, e quando chega lá a mulher está lá, toda caída, toda detonada, e o cara ainda quer alguma coisa ainda. Vamos ter consciência de que mãe é a coisa mais importante de nossa vida. Quem tem, não sabe o que é não ter. Quem tem, não quer não ter. E quem não tem, deseja ter. Por isso que nós vamos viver ainda esses ciclos ainda de idas e vindas da espiritualidade. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viver longo tempo sobre a terra. Porque exatamente o respeito a eles, ainda, principalmente isso, ainda que eles tivessem sido canalhas. O que um pai canalha, vamos dizer dessa forma tão pejorativa não, vamos dizer, o que um pai com tanta ignorância, ou uma mãe também com tanta ignorância, acharia
se seu filho chegasse para ela com todas as honrarias que eles não deram a ele, mas ele fez honrar o nome deles? Ou a gente modifica pelo amor, ou modifica pela dor. Nada adianta eu achar que eu tenho os meus pais, a minha mãe, e achar que era muito importante para mim, quando tudo que eu posso fazer para ela é colocar no quartinho dos fundos. Ou que eu não contrato um empregado porque minha mãe cozinha muito bem e minha mãe fica a fazer comida para mim, a minha esposa e meus filhos. E o dia que ela não pode mais fazer, ou que faz alguma coisa errada, eu vou achar ruim e reclamar. Poxa, mamãe, a senhora queimou a luz de novo? Pô, mamãe, a senhora não está bem? Outra coisa que ela mais fez na vida foi nos alimentar. Primeiro com amor, com carinho, com dedicação, com um abraço. Quem não gostaria de ter um abraço de mãe agora? Né? Aquele abraço aconchegante mesmo. Né? Aquele que ouve a voz. Dentro dos nossos conhecimentos doutrinários, espíritas, sabemos que hoje estamos filhos, amanhã estaremos pais. Hoje estamos homens, amanhã estaremos mulheres. Hoje estamos negros, amanhã estaremos brancos, estaremos vermelhos ou amarelos. Hoje estamos aqui nesse orbe, amanhã estaremos em outro local, uma outra dimensão, que não sabemos qual é o estado que vamos chegar do outro lado, e nem como vamos chegar. Nascemos nus, e nus podemos chegar do outro lado, sem roupa alguma, taxados e presos à nossa própria vergonha, porque não fomos capazes de compreender toda a mensagem de que nossa mãe é minha mãe, mas não uma questão biológica, é ver mãe, aquela criatura que sempre nos cercou de muito amor e carinho, a quem nós devemos a nossa existência, porque ela poderia ter negado, ela poderia ter nos retirado, ela poderia ter nos abandonado, ela poderia nos ter entregue a um outro lar, mas não, ela nos aceitou, e aqui estamos nós, independente de qual caso que cada um de vocês, de suas mães, né, que vocês tenham vivido. A mãe é o símbolo de amor maior que nós podemos ter aqui na Terra. Embora muitos tenham recebido, provavelmente, a expiação, vamos compreender que nossa vida é feita sobre ação e reação. Como no livro do mesmo nome, André Luiz desce à Terra com um de seus orientadores, que eles teriam que impedir que uma criança morresse, porque estava passando muito mal e haveria de desencarnar. E ele não poderia desencarnar. Por quê? Porque dependia da vida dessa criatura salvar o filho querido. E eles desceram, entraram num casebre, numa mata, foram lá. E nesse local depararam com uma cena dantesca. Uma mulher idosa, muita dificuldade, cuidando de uma criança, né? Uma senhora cuidando de uma criança. Essa criança era surda, muda, anã, paralítica. Cego, surdo, mudo. E ela estava doente. E com os conhecimentos das coisas da natureza, eles intervieram e foram auxiliar aquela mãe para que continuasse. Mas por que a importância dessa criatura nesse estado? Eles adentraram a mente dele para ver quem teria sido ele. Era um assassino, sanguinário, encarnações e encarnações, sempre engendrando no caminho do mal. Mas aquela que era a mãe dele era justamente a companheira dele de outra época, que havia se recuperado. E se propôs auxiliá-lo na missão de levá-lo ao entendimento. E ele ainda estava naquele estado, porque na espiritualidade ele era mais nocivo do que reencarnado. Poxa, a misericórdia divina é isso. A misericórdia é a nossa expiação. A nossa prova é o que nós escolhemos. A vida é o que é nos proposto para a nossa modificação e o nosso crescimento. Então entendamos que os nossos filhos, a educação que damos a ele, é aquela história daquele homem do milharal. Espalhar o amor para que esse amor seja espalhado. Assim como o núcleo em volta dele circulam os elétrons, os prótons, os nêutrons. Assim como os astros giram, os satélites em torno da Terra, a Terra em torno do Sol, o Sol em torno da Via Láctea, e assim vamos embora. Tudo
é a mesma coisa. Que nossa semana seja uma semana de valorizar a nossa mãe, quer dizer, compreender que o valor não da semana, mas que sempre é dia de mãe. Temos essa data universal, essa data mundial do Dia das Mães, mas que entendamos que nem todo dia a gente está com nossa mãe, mas todo dia é dia de mãe. Muito prazer estar com vocês, que nós possamos ter uma semana maravilhosa. Graças a Deus.